sinais divinos que você precisa tomar uma decisão rápida. As pessoas deixam suas vidas irem ao extremo. É como eu digo, quando você deixa uma coisa ir muito para um extremo, depois é difícil você puxar de volta. E tem gente que vai entrar aqui nesse vídeo que está precisando tomar uma decisão rápida para não perder seus negócios, para não perder sua família, para não perder o propósito de Deus na sua vida. Eu creio que Deus me colocou aqui para falar algumas verdades para você que vão te ajudar. O objetivo aqui dessa palavra é te ajudar e no final eu quero fazer uma oração especial por você. Também quero pedir a você que não é inscrito ainda no canal que você se inscreva, porque aqui você vai receber direções de Deus, orações pela tua vida. Então você só vai ganhar se inscrevendo aqui no canal. E se puder compartilhar com outras pessoas, compartilhe e que Deus te abençoe desde já. Eu quero começar com um texto da Palavra de Deus que vai mostrar para você o que Deus está querendo falar contigo, porque você não entrou aqui por acaso, você não chegou aí de paraquedas, foi Deus que te trouxe a esse vídeo, certo? Talvez haja decisões que você precisa tomar rápido na sua vida. Você não pode mais postergar. Talvez até agora você esteja postergando uma decisão e essa decisão Deus está dizendo para você, está na hora de você decidir. E eu entendi uma coisa, quando nós deixamos de decidir certas coisas, nós podemos perder muito mais do que imaginamos. E eu, inclusive, vou contar uma experiência que eu tive em relação a isso. Em Gênesis capítulo 31, verso 1 ao 3 diz: Então ouvia Jacó os comentários dos filhos de Labão que diziam: Jacó se apossou de tudo que era de nosso pai, e do que era de nosso pai juntou ele toda esta riqueza. Jacó, por sua vez, reparou que o rosto de Labão não lhe era favorável como anteriormente, e disse o Senhor a Jacó: Torna a terra de teus pais e a tua parentela, e eu serei contigo. Todas as situações em volta de Jacó estavam mostrando algo. Mas isso não foi o suficiente para Jacó sair da onde ele estava e ir para o lugar que Deus iria mostrar para ele. O Senhor teve que falar com ele diretamente, porque ele não estava entendendo os sinais. Deixa eu dizer uma coisa para você, nós temos que ser observadores dos sinais divinos. Aqui nesse texto nós vemos algumas coisas acontecendo. Primeiro, os cunhados dele começaram a atacá-lo. Depois o sogro dele já não era mais a mesma coisa com ele. Você tem que entender quando as coisas mudam. Você tem que discernir quando as coisas mudam. Quando Deus começa a revelar, quando Deus começa a mostrar para você que a atmosfera está mudando. O vento está mudando de direção e que Deus também quer que você mude. Então Jacó não percebeu esses sinais. Ele já estava se sentindo deslocado, ele já sentia que aquele lugar já não era mais para ele, que ele estava desencaixado daquele propósito, mas precisou Deus vir e falar com ele de uma forma muito direta para que ele mudasse totalmente a sua direção. Tem coisas na nossa vida que Deus está nos mostrando, mas a gente não quer acreditar. Deus está mostrando para você, ei, está na hora de você mudar de direção, mas a gente está lá, está insistindo numa coisa que Deus está dizendo, ei, por que não fez tuas malas ainda? Isso aconteceu comigo. Deus me deu um sonho 1 ano antes de eu vir para São Paulo. E sabe o que eu fiz? Eu posterguei por 1 ano. E quando eu cheguei em São Paulo, Deus me disse que eu perdi em 1 ano um crescimento que eu não vou conseguir, eu posso dizer, ter de volta na minha vida. Por quê? Porque 1 ano que você perde para tomar uma decisão, você perde muitas bênçãos, sabe? E hoje eu entendo, porque tem coisas que a gente, sabe, se a gente tivesse um mapa do plano de Deus, né, inteiro, então a gente ia começar a questionar, Senhor, por que isso? Por que isso, Senhor? E por que isso? Daí depois lá no fim, aí você vai dizer, entendi. E foi assim comigo também.
sabe? Tem coisas que eu dizia, Senhor, por quê? Senhor, por quê? Por quê? Depois lá, aí eu entendo. Eu entendi o que Deus quis falar. Por que que o tempo é tão importante para Deus? Porque tem coisas que é para um tempo na nossa vida, não é para sempre. Tem coisas que é para um tempo, é para uma temporada. E às vezes a gente se agarra a certas coisas pensando que aquilo ali é para sempre. Então, preste atenção em alguns sinais divinos que você tem que entender. Indignações surgem. Sempre que Deus quer que haja uma mudança na sua vida ou uma decisão que você precisa tomar, indignações surgem. Ou seja, tem coisas que, sabe, está lhe inquietando, aquilo está lhe incomodando. Você está indignado, você nem sabe por que está indignado, mas está indignado com alguma coisa, certo? É um lugar que não dá mais para você, relacionamentos que não dá mais para você, uma cidade que não dá mais para você, você está indignado, certo? E as suas indignações não são indignações, sabe, porque alguém fez alguma coisa para você. São indignações, sabe, que você sabe do seu potencial e você sabe que você poderia estar num outro nível. Você sabe que você poderia estar numa outra situação. Aí você começa a ficar indignado com você fica indignado com as coisas ao seu redor e você diz, sabe, eu tenho mais para dar, eu posso fazer mais. Então essas indignações é um sinal. Jacó estava indignado, porque ele tinha trabalhado, sabe, muito para o seu sogro e o seu sogro não estava achando que era bom. Os seus cunhados não reconheciam o trabalho dele. Então essas indignações já eram um sinal divino de que Jacó precisava tomar uma decisão, mas mesmo assim ele não tomava. Tem coisas que nos indignam e a gente não decide. E às vezes a gente acaba se acomodando, entra numa zona de conforto e ali para. Podendo crescer muito mais, podendo, sabe, avançar, podendo fazer coisas, mas às vezes até o medo é um paralisador. O medo, sabe? O medo impede você de avançar, o medo impede você de andar por fé, porque não se trata de arriscar. Eu sempre ouço as pessoas dizendo que pessoas bem-sucedidas, elas arriscam. Não se trata de arriscar, se trata de andar por fé e não por vista. Andar por fé. Andar por fé é diferente de arriscar, porque arriscar é você confiar só em você. Quando você anda por fé, é diferente. A segunda coisa que eu vejo aqui em Jacó é que ele começou a ter perdas, porque ele já estava trabalhando há muito tempo para o sogro dele e ele não estava prosperando, sabe? Então, ele começou a mudar, ele se posicionou com o sogro dele e disse, ó, do jeito que tá, não dá para mim trabalhar mais para você. Então eles fizeram um acerto lá entre eles, Labão mudou várias vezes o salário, mas mesmo assim Deus abençoava e Jacó prosperava. Eu quero que você entenda isso. Quando você começa a ter perdas financeiras na sua vida, é um sinal de que alguma mudança é necessária. Perdas financeiras, negócios que não dão certo, o dinheiro que parece que estanca, você não consegue sair, sabe, daquele limite do cartão de crédito, você não consegue sair daquele limite que você juntou, ou seja, você estagna. Isso é um problema, gente. Isso é um problema que alguma decisão você precisa tomar. Alguma coisa precisa se mexer na sua vida para que as coisas comecem a melhorar e você prospere. Então, se você anda tendo perdas financeiras na sua vida, se você sente que o dinheiro estagnou, se você sente que as coisas não estão indo para frente, tem uma decisão aí errada que você tomou ou uma decisão que você precisa tomar para que a bênção comece a fluir para a sua vida. Terceira coisa, se Deus está mostrando para você que você tem que tomar uma decisão, Deus começa a lhe dar ideias e estratégias novas. Deus começa a abrir, sabe, uma visão nova para você de algo e Ele começa a lhe incitar para aquilo. Deus começa a trazer uma inspiração para você. Ele começa a mostrar para você que dá mais, dá para alcançar e Ele começa a lhe dar estratégias, começa a colocar ferramentas nas tuas mãos e Ele mostra a quem você tem que ir, aonde que você tem que ir e isso já é sinal de que Deus quer que você tome uma decisão. Também
Você sente dentro de você que um tempo novo está chegando. Você sente, sabe? Não, um tempo novo está chegando e essa roupa velha já não serve mais para mim. Eu preciso me vestir de algo novo que Deus tem. Sabe, você sente dentro de você. Jacó sentia dentro dele que mudanças eram necessárias. Jacó sentiu dentro dele que um novo tempo estava chegando e que estava chegando a hora de ele tomar uma decisão. Só que precisou Deus falar com ele e precisou ele amargar um pouco na mão do sogro para que ele tomasse uma decisão. Não permita com que as coisas apertem tanto e você do mesmo jeito. Sabe, às vezes financeiramente eu vi isso acontecendo várias vezes na vida de pessoas. Eu vi, sabe, apertando financeiramente, apertando e a pessoa ali só tentando se defender, só tentando sobreviver, só tentando vencer e Deus dizendo para ela, ei, tem que mudar. Você precisa de uma mudança aí. Seja uma mudança de trabalho, seja uma mudança geográfica, seja uma mudança até do que você faz, do que você está acostumado a fazer, tem que mudar completamente. Porque se continuar por esse caminho, a vida vai ser difícil, a vida pode ser uma vida de sofrimento. Eu quero fazer uma oração por você, porque eu sei que Deus me colocou aqui para dizer para você, está na hora de tomar decisões. Amém? Quero também convidar você às 10 da manhã, nós vamos ter um programa na Rede TV e ore por mim, certo? Nosso programa vai ser em rede nacional para milhares e milhares de pessoas. Eu quero agradecer os meus parceiros e a todos os nossos intercessores. Amém? Quero também falar para você rapidamente, porque amanhã, às 9 da manhã, vamos ter um grande culto na nossa igreja. Todo domingo nós temos em Alphaville, Barueri, São Paulo, na Avenida Aruanã, número 120. E se você não é aluno ainda da Academia Kingdom Global, eu convido você a se tornar um aluno da Academia e ter um conteúdo exclusivo dentro da Academia Kingdom Global. Inclusive, estamos agora no meio de um evento chamado Passando o Manto, onde nós vamos falar sobre os segredos da unção. Você quer ter uma percepção maior do mundo espiritual? Quer compreender mais até sobre direções? Quer aprender a tomar decisões certas? Então, vem se tornar um aluno da Academia aqui no Global. Você não vai se arrepender. Você vai ver que bênção que vai ser na sua vida. É um ano de treinamento que vai trazer vida para você, vai trazer direções para você, você vai ser muito abençoado. Você pode fazer a sua inscrição agora, indo lá no meu site, www.vinicius17.com.br, certo? Vem ser um aluno da Academia aqui no Global. Também quero falar dos nossos livros que têm abençoado a vida de muitas pessoas e que certamente vai te abençoar. Esse aqui é um devocional profético, uma palavra para cada dia do ano e que certamente tem abençoado a vida de muitas pessoas e que vai te abençoar também. Posso orar por você? Eu quero orar pela tua vida. Amém? Eu quero orar por você, quero te abençoar no nome de Jesus. Coloca aqui nos comentários se você tem decisões para tomar, decisões importantes, que eu vou estar orando por você. Pai querido, em nome de Jesus, ajuda cada pessoa que está para tomar decisões. Dá sabedoria para ela e ajude-a a tomar a decisão certa. Meu Pai, eu oro para que cada pessoa que está numa zona de conforto, está estagnado, que possa romper, que a unção de rompedor toque na vida dela. Eu quero profetizar a coisas melhores para ela, a mais de Deus para a vida dela. Por isso, Pai, toque-a com teu poder e com a tua graça, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, gente querida. Espero que você tenha sido abençoado nessa palavra, nessa oração. Eu convido você a orar comigo às 6 da manhã, às 18 horas aqui no YouTube. Vai ser uma bênção ter você aqui conosco. Que Deus te abençoe, paz e prosperidade. Até mais. Se Deus está cortando essas coisas da tua vida, isso é porque Deus está alinhando você para o propósito sobrenatural que Ele tem reservado. É por isso que está acontecendo essa poda. A Bíblia diz que Jesus é a videira e nós somos os ramos, mas que de vez em quando acontecem as podas. E sabe, só acontece poda para que dê mais fruto. Deus pode estar cortando algumas coisas da tua vida para te alinhar a um propósito. O que é esse propósito?
é uma chave para o teu destino. Quando você começa a ser trabalhado por Deus dessa maneira, é porque Deus está pegando você pela mão e está lhe levando pelo caminho dele. É um alinhamento, como eu disse. É céu e terra alinhado. Quer saber mais sobre isso? E no final quero fazer uma oração por você que anda se sentindo cansado, sem força, sem um ânimo. Esse vídeo chegou até você e eu creio que chegou na hora do Senhor. Por isso, receba essa instrução profética, receba essa palavra, porque certamente o Senhor me colocou aqui para lhe dar essa direção. E se você não é inscrito no canal, inscreva-se, só vai te abençoar, vai ser bênção na tua vida, vamos estar orando por você também aqui. Essa palavra, ela vai ser um divisor de águas na tua vida, você crê que essa palavra vai abençoar a tua vida e a tua casa? Então preste atenção, eu quero começar com o primeiro versículo, que é Gênesis capítulo 13. E também quero pedir que você deixe a sua curtida nesse vídeo, para que o YouTube mande para mais pessoas. E se puder compartilhar com outras pessoas, manda. Seja uma bênção para alguém, plante essa semente na vida de alguém. Em Gênesis capítulo 13, verso 14, a Bíblia diz: Depois que Ló separou-se dele, o Senhor disse a Abraão: Levanta os olhos. Quando Deus ele começa a cortar relacionamentos que nos distraem, é porque Deus está nos alinhando para o propósito. Deus, quando separou Ló de Abraão, Deus voltou a falar coisas extraordinárias sobre o propósito de Abraão. Tem coisas que Deus só vai falar com você quando certas amizades e conexões partirem da sua vida ou você entender que você tem que se retirar dessas mesas. Nem toda conexão é divina full time na sua vida. O que isso significa? Que tem pessoas que vão ficar no caminho. Tem pessoas que vão ir com você até certo ponto. E se elas continuarem com você, vai lhe atrapalhar. É por isso que chegou um momento que os pastores de Ló tiveram divergência com os pastores de Abraão. Aquilo ali foi uma permissão de Deus. Tem coisas que Deus permite que aconteça só para que o Abraão de Deus ele se dê conta que Deus está querendo separar aquela amizade. Pode até permanecer família, pode até permanecer amigo, mas cada um para o seu lado. É Deus que está fazendo essa corta. E Deus só está cortando essa poda, Deus só está cortando porque existe um alinhamento que está acontecendo na tua vida. A segunda coisa está lá em Hebreus 11:8, a Bíblia diz: pela fé Abraão obedeceu partindo sem saber para onde ia. Deus corta também o conforto que te mantém estagnado. Deus ele sabe como cortar, sabe, o conforto. Situações da nossa vida que a gente já vai se aculturando, se acostumando, vai parando, daqui a pouco já não faz nada mais de novo. Você teve aquele período da sua vida onde você trabalhou muito, aquele período da sua vida onde você investiu, aquele período da sua vida onde você fez coisas novas, mas depois você acabou se cansando e você estagnou e acabou se acostumando. E sabe o que Deus está dizendo para você? Deus está dizendo: essa estagnação eu estou cortando da sua vida. Toda vez que Deus te dá um novo projeto, uma nova direção, uma instrução, Deus está querendo cortar a estagnação. Deus ele mexe com a tua vida, ele pode mexer inclusive nas tuas finanças para que você se movimente mais. Então, o conforto que te mantém estagnado, às vezes Deus remove a estagnação. E um detalhe, isso não é punição. Deus não está te punindo. Sabe o que Deus está fazendo? Está te alinhando. Não é punição, é alinhamento. É por isso que Deus está permitindo certas coisas na tua vida. Deus está, movimentando as coisas para você não ficar onde você está. Deus te chamou para as nações, ou Deus te chamou para coisas maiores, e você está travado onde você está. Talvez está ganhando um salário muito bom, está muito bem estruturado num lugar, e daí vem uma palavra para mexer com tudo. Sabe por quê? Porque Deus viu que você estava estagnando.
e Deus tem coisa melhor para a sua vida. Você não nasceu para ficar parado. Deus não te chamou para isso, te chamou para coisas maiores. Escreve isso aqui nos comentários. Deus me chamou para coisas maiores. E está sendo profética essa palavra, hein? Essa palavra está sendo profética, gente. Eu sei, essa palavra está sendo profética para muita gente. Glória a Deus. Agora, olha só. A terceira coisa, propostas que te desviariam do propósito, Deus está cortando. Em Mateus capítulo 4, verso 8 e 10, Jesus recusa propostas que o fariam sair do propósito. Eu acredito que o inimigo sempre vai tentar fazer você se envolver com coisas que não fazem parte do que Deus tem para a sua vida. Eu estava no meio de uma negociação para adquirir uma empresa, há pouco tempo atrás, e quando eu estava vendo como é que eu posso dizer, os números daquela empresa e eu pensando na minha cabeça, isso eu posso fazer, isso eu posso fazer, de repente o Espírito Santo veio nos meus ouvidos e disse, não compre. Não compre. Então estava tudo bom nessa empresa, estava boa, estava lucrando, certo? Era uma empresa saudável, iria me dar bons recursos no futuro e ia ser muito bom, iria envolver algumas pessoas ali e aparentemente estava tudo ok e ia ser um bom negócio. Mas quando o Espírito Santo ele falou comigo, acabou o negócio. Sabe por quê? Porque Deus ele já tem um caminho para você. Ele lhe alinha para o propósito. É por isso que ele faz algumas podas, algumas cortas. Ele corta certas coisas para não atrapalhar você no seu propósito. Nem toda oportunidade vem do céu. Tem porta, querido, que vem só para lhe atrasar.
Escreve isso aqui nos comentários. Nem toda oportunidade vem do céu. Tem porta que vem só para lhe atrasar. A quarta coisa, amizades que alimentam a sua antiga versão. Como assim? Em 2 Coríntios 5,17, a Bíblia diz: se alguém está em Cristo, nova criatura é. Tem gente que só vem para te prejudicar. Vem para querer te tirar, sabe, do propósito de Deus. E Deus corta essas amizades. Deus faz com que aconteça alguma coisa aí ao longo do caminho para que essa pessoa não arraste você para a velha vida. Você tinha uma vida de pecado antes, de hábitos do velho homem, e daí apareceu aquele amigo do passado que você bebia com ele, aquele amigo do passado que você festejava com ele, aquele amigo do passado que você fazia negócio, mas ao mesmo tempo que você fazia negócio, você fazia outras coisas com ele. Aí esse amigo se aproximou, o inimigo enviou ele, foi um enviado para tirar você do propósito. No entanto, o Senhor te mostrou que esse caminho não é mais para você. Deus já desconectou teu coração dessa pessoa. Por quê? Porque você está alinhado ao novo de Deus. Então, aquilo que quiser arrastar você para trás não é bem-vindo na sua vida. Quinto, desejos que te roubavam a essência. Em Salmo 51, verso 10, Davi disse: cria em mim um coração puro, ó Deus. Deus não está te privando, está purificando o teu coração. Então, quando Deus diz um não para você, na verdade, isso é um não preventivo de Deus, para te guardar, para te proteger de algo que você não está vendo, mas que Deus tem reservado para a sua vida. Então, segura essa palavra como uma palavra profética, uma palavra de bênção na tua vida, no nome de Jesus Cristo. Tudo aquilo que for para te roubar do propósito, Deus vai tirar. Porque está acontecendo um alinhamento na tua vida, é por isso que essas coisas estão acontecendo. Nem toda vontade vem da alma, tem desejo que nasce do vazio. Então, tem coisas que Deus está cortando da tua vida porque não faz mais parte da tua vida. Tem alguns desejos que não faz mais parte. Deus está te levando à essência. Tem coisas que você não quer mais, você não quer andar mais com gente fofoqueira, você não quer mais andar em confusões, você está buscando algo maior e isso é alinhamento. É Deus alinhando o teu coração, é Deus dizendo para você, sabe, filho, eu quero lhe levar as minhas promessas, eu quero que você viva os meus planos e eu não quero mais você andando nesse caminho errado. Eu quero que você se alinhe ao meu propósito, se alinhe ao plano que eu tenho para a sua vida. Amém? Eu deixo essa instrução para você. Eu sei que essa foi uma instrução profética, eu quero fazer uma oração pela sua vida. Se Deus está fazendo algumas podas, se Deus está fazendo alguns cortes na sua vida, é porque Ele está vendo que você tem como frutificar mais. E eu creio, você alinhado com um propósito, você vai dar muitos frutos. Então, vale a pena dizer não agora, vale a pena você, sabe, parar de fazer algumas coisas e se alinhar ao que Deus tem para a sua vida, porque o que Ele tem reservado para você é muito melhor. Amém? E antes de eu orar pela sua vida, eu quero lhe convidar a se tornar aluno da nossa academia, Academia Quino Global. Tem muitas novidades chegando aí para quem é aluno da academia e você não pode perder. Inclusive, mês que vem agora nós vamos ter uma Masterclass extraordinária, uma Masterclass de visões, exclusiva de visões. Nós vamos falar sobre visão aberta, vamos falar de arrebatamento de sentidos. Vai ser incrível, vai ser uma bênção. Eu vou mostrar para você como a palavra de Deus fala que Deus, Ele se comunica conosco também através das visões. Vamos estar orando por esse ambiente profético, vai ser incrível. Se você quer ser aluno da academia e quer andar conosco, é online, você pode fazer qualquer parte do Brasil e qualquer parte do mundo. Aqui na descrição do vídeo tem um link da academia. É só clicar aí e fazer a tua inscrição e ser nosso aluno, né? E também tem nossos livros, que têm abençoado a vida de muitas pessoas. Esse aqui é Unção do Rompedor, minha esposa que escreveu. E esse aqui é o meu devocional Café com Jesus. É um livro extraordinário, eu tenho recebido muitos testemunhos desse livro aqui. Você pode adquirir lá no meu site www.vinicius7.com.br. Vamos orar? Deixa eu orar por você em nome de Jesus. Pai, eu oro agora por cada pessoa que sente que o Espírito Santo, o Senhor Deus, está cortando certas coisas da sua vida e está acontecendo esse alinhamento profético. Eu oro, Senhor, para que essa pessoa consiga discernir que é o Pai falando com ela,
que o Espírito Santo está dirigindo ela para aquilo que o Senhor quer fazer. Existe um destino extraordinário. E hoje, Pai, as chaves foram liberadas. Essa pessoa entendeu que é o Senhor quem está fazendo a obra na vida dela. Por isso, Pai, alinha ela ao seu propósito. Também te pedimos perdão, Pai, por toda vez que saímos do teu propósito. Nos ajuda, Senhor, a nos reconectar ao centro da vontade de Deus. E toda pessoa que está sobrecarregada, Pai, toda pessoa que está carregando um fardo pesado, que está com a sua alma cansada, que está desanimada, que receba agora um fortalecimento do Senhor e que essa unção seja um sinal de que é Deus falando com ela, é Deus querendo alinhar a vida dela. Por isso, Pai, libera sinais e maravilhas aqui através dessa oração, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, gente querida. Espero que você tenha recebido essa palavra e essa instrução profética. Que Deus te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor te proteja, em nome de Jesus. E às 18 horas estaremos juntos em oração aqui, se Deus quiser. Até mais. Olá, gente querida, paz e prosperidade para você. Hoje nós vamos falar sobre opressão maligna. Aí você pergunta, o que é opressão maligna? Você já sentiu peso espiritual num ambiente? Sente que entrou num lugar e ao mesmo tempo que você entrou, você sentiu um peso naquele lugar? Ou você estava conversando com pessoas e parece que você sentiu um peso vindo daquela pessoa, você não sentiu uma coisa boa? Até mesmo aquela angústia. Você entrou num lugar e sentiu como se fosse uma pontada no seu peito, uma angústia, uma dor, um aperto. Sabe o que é isso? Isso são pesos espirituais e que nós chamamos de opressão maligna. Opressão é um lugar que está influenciado fortemente por espíritos imundos. É sobre isso que nós vamos falar hoje aqui. E eu quero pedir para você que está entrando nessa live, que você já deixa essa curtida aqui nesse vídeo, por gentileza. Deixa aqui o teu like. E se não é inscrito aqui no canal, te inscreve agora, porque eu vou te ensinar a ouvir a voz de Deus e a discernir os ambientes espirituais. Então, começa a seguir a gente. E se você sentir de mandar essa live para um amigo teu, para um familiar, faça isso. Porque certamente, se Deus tocou no seu coração, é porque Deus quer abençoar essa pessoa, ou talvez trazer essa revelação para ela do que nós iremos falar. E eu quero começar esse vídeo com um texto bíblico, Deuteronômio 31, verso 6, que diz: sejam fortes e corajosos, não tenham medo, nem fiquem apavorados por causa delas, pois o Senhor, o seu Deus, vai com vocês, nunca os deixará, nunca os abandonará. Guarda essa palavra no teu coração. Se tivermos fé em Cristo Jesus, certamente teremos a sua presença conosco, e a sua presença nunca nos deixará. Não importa a situação que você estiver vivendo, a presença de Jesus é uma constante na vida daquele que crê, daquele que se entrega a Ele. Bem, o que seriam esses pesos espirituais? Por que dessa opressão maligna nesse ambiente? Muitas vezes a opressão existe porque os donos do lugar abriram a porta para o mal entrar. Você já deve ter passado por isso. Você chegou numa loja para comprar roupa e você saiu dali mal, dor de cabeça, dor no corpo, angustiado, sentindo um vazio. Isso é sinal de que aquele lugar lá está infestado de forças espirituais malignas. Tem lugares que a gente entra e não são lugares neutros, são lugares que já estão debaixo de uma influência espiritual. Você tem que entender uma coisa, que para um mal agir num lugar, ele tem que ser invocado. E se ele não for invocado, é porque existe uma grande legalidade das trevas naquela família. E quando eu digo legalidade,
Eu não falo nem que eles sejam ruins de coração ou não sejam pessoas boas. Pode até ser pessoas excelentes de coração, ótimas pessoas. Mas a legalidade espiritual, ela é dada por meio da inveja, ela é dada por meio até mesmo de pecados, de traição, quando a pessoa acaba traindo. Ela também é atraída pela maledicência, por palavras negativas, por pragas. Ou seja, tem muitas maneiras do mal entrar, até mesmo pela imprudência. Quando você permite com que uma pessoa ruim de coração, maldosa, carregada de inveja, ela entre na sua casa, ela trabalhe com você, ela tenha liberdade aonde é a sua casa, o seu particular, ali você já está abrindo a porta para o inimigo. Porque para alguém entrar na casa de uma pessoa, quem é o dono tem que abrir a porta. Então, quando você não discerne as pessoas, e é nós que escolhemos quem entra na nossa casa e quem não entra. Então, se você abriu a porta, você abriu uma legalidade, porque você não discerniu. Nós temos que discernir quem nós colocamos para dentro de casa. Quem são as pessoas que realmente carregam algo ruim e aquelas pessoas que podemos dizer que são neutras. Elas podem até não ser pessoas religiosas, tá? Porque eu não estou falando aqui propriamente de religiosidade, eu estou falando de espiritualidade. Ou seja, quando uma pessoa está carregada espiritualmente, quando uma pessoa está opressa espiritualmente, e você abre a porta da sua casa para ela, aquilo que está nela, que está agindo nela, também vai entrar junto com ela. Ela não vai entrar sozinha, ela vai entrar também com outras coisas. Eu dei agora no culto passado um exemplo de uma mãe que estava sempre desgraçando a filha sobre o casamento. Sempre disse que o casamento não era bom, sempre dizia que não era feliz, até que o casamento dela se desfez e ela começou a dizer isso para a filha. A filha ainda adolescente, ela dizia, olha, nunca case, casamento é só para problema, e ela falava muitas coisas negativas relacionadas a casamento. Então a filha dela conhece um rapaz e os dois, antes de casar, eles decidem comprar um apartamento juntos e começar a mobiliar aquele apartamento. E o que acontece? Toda vez que ela entrava no apartamento, ela não sentia uma coisa boa. Existia um peso espiritual no lugar. Por quê? Porque aquela opressão espiritual havia sobre o apartamento que ela havia comprado. Já havia palavras malditas que deram a legalidade espiritual para o mal agir nesse apartamento que esse casal comprou. Então, eles estavam pretendendo, quando casar, mudar para esse apartamento. Só que, nas últimas vezes que ela teve no apartamento, ela não queria mais estar ali. Até que eles procuraram, alguém que pudesse ajudar eles e falou para eles, olha, isso é opressão espiritual. Eles oraram no lugar, mandaram o mal embora, quebraram as palavras malditas e negativas da mãe, tá? Quebraram, porque isso é importante, você quebrar. Muitas vezes, quando você não quebra uma palavra maldita dita contra relacionamento, contra casamento, a pessoa começa a pegar uma aversão da outra. E essa aversão que ela pega de outra pessoa, isso já é uma opressão espiritual que está agindo no ambiente. É uma opressão espiritual que está agindo. De repente você não sabe por que você não gosta de uma pessoa. Você não sabe por que você não gostou. Bom, duas coisas. Ou a luz que está nela é uma luz muito forte, ou seja, ela está cheia da presença de Deus, tá? Ou realmente tem uma coisa ruim que está acompanhando aquela pessoa, é por isso que você não gostou dela, você sentiu uma barreira relativa àquela pessoa. Então, compreender, tá? Ambientes, pessoas que estão carregando coisas espirituais, temos que pedir a Deus, para Deus abrir a nossa visão espiritual e nos dar um discernimento, porque, gente, eu vou dizer uma coisa para vocês, tem lugares que pela legalidade que as pessoas dão,
estão infestados de espíritos imundos. É por isso que quando você entrar, você entrou num lugar e sentiu aquele peso espiritual, você já faz uma oração baixinho e diz: Senhor, me reveste com teu sangue precioso. Você tem que pedir para Jesus. O sangue de Jesus nos protege. O sangue de Jesus é uma proteção contra essas opressões malignas, certo? E se você é dono do ambiente, você é dono daquela empresa, você é dono dessa casa onde está o ambiente, você entra dentro da casa e tem vontade de ir embora, né? Passa o dia inteiro fora de casa, deseja chegar em casa para descansar, né? Para tomar um café, para poder estar com a sua família, e já tem vontade de ir embora, né? Voltar para o trabalho, ir para qualquer outro lugar, menos entrar para dentro de casa. Isso é uma opressão espiritual que está lá dentro. Não pode. Sabe que uma vez eu atendi uma mulher, e essa mulher, ela disse que estava separada do marido dela, né? Ela e o marido haviam comprado uma mansão, eram muito bem financeiramente, mas ele simplesmente pegou as coisas dele e foi morar num hotel. E daí ela perguntava para ele: mas por que você vai morar no hotel? Nós temos a nossa casa aqui. E ele disse para ela: eu não sei, eu chego aí, eu sinto uma coisa ruim e me dá vontade de ir embora. Ou seja, opressão espiritual, né? Você tem que orar nesse ambiente, quebrar todo o mal, né? Levantar um clamor sobre esse lugar. Inclusive eu tenho aqui no canal orações para você colocar dentro da sua casa, para você colocar no seu ambiente. Eu vou deixar aqui até na descrição. É importante, sabe, você clamar o sangue de Jesus, pedir a Deus, para Deus mostrar para você se tem alguma coisa que entrou na sua casa que você não orou, não consagrou, e aquilo ali está, de alguma maneira, está enfeitiçado, né? Foi feito alguma coisa contra alguém da casa. Você tem que declarar palavras de bênção, cancelar espíritos de inveja, espíritos de contrariedade, e espíritos de contrariedade de vizinhos, espíritos de contrariedade de amigos, espíritos de contrariedade de familiares. Não pensa você que o espírito de contrariedade, ele não opera, sabe? Às vezes tem uma coisa ruim que age contra uma pessoa só para ela, sabe, se aborrecer com as coisas e levantar acampamento, sair da onde ela está. Tem gente com inveja da gente que quer nos tirar do lugar que Deus nos colocou, né? E daí a pessoa começa a fazer orações contra, começa a declarar palavras contra, e aquilo ali vai acumulando. Então, se você não está orando, se você não está buscando a Deus, aquilo ali começa a influenciar a tua vida. Daqui a pouco existe um governo espiritual que está governando a tua vida, e não é o governo de Deus. É por isso que você tem que abençoar o teu lugar, consagrar tudo a Deus e pedir que Deus abençoe aquele lugar, pedir que Deus proteja aquele lugar, que Deus venha guardar a tua casa, se cubra com o sangue de Jesus. E sempre que você entrar num ambiente espiritual pesado, o que você comprar daquele lugar, ou depois de você ter saído daquela janta com aqueles amigos, com aquelas pessoas, você ora, cancela todo o mal, você declara que nenhum peso espiritual vai caminhar com você, você está blindado, está coberto com o sangue de Jesus. E você sabe do que eu estou falando é verdade. Tem pessoas que são carregadas espiritualmente, até conversar com elas dá dor de cabeça na gente. Verdade ou não é? É verdade. Deus abençoe a tua vida, paz e prosperidade para você. Foi uma alegria poder falar contigo, e eu quero pedir para você compartilhar esse vídeo. Hoje eu não vou dar direção profética aqui, tá? Mas às 18 horas, nós estaremos em oração aqui. Eu convido todos vocês a orarem junto com a gente. Deus está fazendo grandes coisas nessa campanha Jeová Jireh. Um abraço, Deus te abençoe e até mais.